O nosso assunto, a reforma da Previdência, começa efetivamente a tramitação no Senado e, gentilmente atendendo a Jovem Pan, está conosco a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, que preside a CCJ do Senado. Ela está conosco aqui por telefone. Tudo bem, senadora? Bom dia. Muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, Tiago, bom dia, Bruno, bom dia, Vera, bom dia, Josias, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. É um prazer poder estar conversando com o Brasil através do programa de vocês. Nós é que agradecemos. Senadora, do ponto de vista da justiça, a reforma já passou pela CCJ no caso da Câmara e agora é uma praxe passar pela CCJ do Senado. Alguma coisa a senhora acha que pode ser alterada na CCJ por questões de justiça? Primeiro lembrar que esse é um sistema bicameral, nós temos a Câmara e o Senado, são independentes. O papel do Senado é o papel do equilíbrio, da moderação e da revisão. Nós estamos exatamente lá para tirar excessos, para ver possíveis falhas ou possíveis injustiças ou ilegalidades ou inconstitucionalidades cometidas. Da mesma forma, quando fazemos um projeto que inicia no Senado, a Câmara também tem esse mesmo papel. Mas o papel do Senado é realmente como uma casa mais revisora. Tanto é assim que as reformas, quando são apresentadas pelo governo, têm que começar pela Câmara e só depois vão para o Senado. Nesse aspecto, o Senado pode tudo dentro da Constituição, ouvindo a sociedade, o apelo popular, ouvindo categorias, ouvindo as pessoas interessadas ou atingidas pelo projeto. Nesse caso específico da reforma da Previdência, que já tarda, ou seja, ela já vem atrasada, ela já vem com anos, e a cada ano que passa, se nós deixarmos de aprová-la, teremos que fazer reformas muito mais duras e profundas. Há um sentimento, há uma sensação da maioria dos parlamentares, dos senadores, é esse sentimento que eu tenho, ouvindo, conversando com os colegas, de que nós temos sim que avançar nessa reforma o mais rápido possível, obviamente dentro dos ritos processuais, sem atropelamento regimental ou legal, mas que temos que responder à sociedade de uma forma muito rápida e que, em função disso, e pelo fato da Câmara já ter tirado uma série de injustiças cometidas, como, por exemplo, não alterar as regras do BPC, do trabalhador rural, garantir em relação ao professor e à mulher um pouco mais de flexibilização, há uma sensação dentro do Senado de que nós temos que aprovar essa reforma do jeito que está, porque há um dispositivo regimental possível para fazermos todas as alterações que acharmos necessárias numa chamada PEC paralela. Consequentemente, nós entregaríamos para a sociedade o texto base, o grosso, vamos dizer assim, ou o miolo, a parte fundamental da reforma, e numa PEC paralela nós poderemos sim, ou poderemos fazer qualquer alteração que seja a alteração que o colegiado, porque essa é uma casa onde a vontade da maioria prevalece, onde o colegiado queira ou entenda necessário. Então, num primeiro momento, a sensação que eu tenho, primeiro que os prazos vão ser cumpridos. Já falo pela minha comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça que eu presido. Nós seremos rigorosos em relação ao prazo, houve um acordo de líderes nesse sentido e é meu papel e minha obrigação cumprir a determinação dos líderes. E no que se refere ao mérito, ouvindo o relator, ele vai estar ouvindo todas as categorias, recebendo todas as emendas dos parlamentares e aquelas emendas que ele achar que são justas, que são corretas, que devem ser levadas adiante, provavelmente ele vai colocar num texto, vai sugerir que se coloque num texto paralelo, né, num texto autônomo chamado, que é uma nova proposta de emenda constitucional, ou seja, a PEC paralela. Bruno Garchagen. Senadora, bom dia. Bom dia, Bruno. Qual é a opinião da senhora a respeito do texto que foi aprovado na Câmara e o que a senhora acha que poderia, no âmbito do Senado, ser melhorado ou corrigido? Bom, eu vou usar um termo que ontem ouvi numa entrevista o relator dizendo, né? Foi quase que um milagre a Câmara aprovar uma reforma tão profunda, com um quórum tão qualificado quanto o que foi apresentado à sociedade, quase 380 votos, no universo de 513. Isso é algo realmente inédito.
mostra a compreensão dos parlamentares da sociedade da necessidade. Aquele remédio amargo que ninguém quer tomar, mas que sabe que se não tomar vai complicar, vai ter que parar no hospital e não sabe o que pode acontecer. O termo que essa é uma fala minha, mas o termo que o senador Tasso usou foi essa questão assim, olha, foi quase um milagre, porque ela veio muito profunda. Obviamente que quando você reduz, ainda que em 3 anos, ou aumenta, né? Ainda que em 2 anos, por exemplo, a idade mínima de aposentadoria de uma mulher, você está mexendo aí com metade mais 1 da população brasileira. Não é fácil fazer isso. Então, eu diria que dentro do possível, o Congresso, a Câmara fez o que pôde. O fato de não ter avançado em alguns outros setores é que vai fazer com que a gente se debruce neste momento. As carreiras típicas de Estado, por exemplo, estou falando desde a classe de policiais como da magistratura do Ministério Público, essa é uma questão que vai ser muito fortemente debatida dentro do Senado Federal. Não significa que vai ser alterada nem na principal e nem na PEC paralela, mas é algo que vai ser discutido. Eu não faria reparos nesse momento, já que eu estou falando de um quase milagre, eu poderia até fazer um pouco diferente, mas eu não faria reparos. O que vai sobrar para nós muito fortemente, e que é um apelo do governo, um apelo da sociedade, no sentido de perceber o rombo que ainda vai continuar existindo, é em relação aos estados e municípios. Se eles vão ser incluídos ou não nessa reforma, e se forem, vai ser no texto principal ou na PEC paralela? Provavelmente PEC paralela. E de que forma isso se daria? Eu acho que o ponto de interrogação é de que forma incluir estados e municípios, uma vez que a Câmara já rejeitou essa ideia. Eu, particularmente, advogo que em tudo que nada tem. Sabendo que a dificuldade dos deputados federais é ter um desgaste em nome dos governadores, nós temos uma saída legal, que seria já aprovar uma PEC paralela, a inclusão dos estados e municípios que queiram fazer a sua reforma, dando esse poder para os estados e municípios alterarem através de lei. Ou seja, os estados e municípios que quiserem aderir a esta reforma, a única reforma, não são 5.000 reformas, uma para cada município ou uma para cada estado. Quem quiser aderir à reforma aprovada pelo Senado, poderá não mais por emenda constitucional, mas por uma lei que é mais fácil passar e mais rápido passar nas suas assembleias e câmaras de vereadores, esses estados e municípios poderão aderir. Dessa forma, pode ser que isso passe no Senado e, consequentemente, pode ser que isso passe na Câmara dos Deputados. Senadora, infelizmente nosso tempo está um pouco espremido. Nós temos ainda a pergunta da nossa Vera Magalhães e do Josias de Souza. Eu começo por você, Vera Magalhães. Oi, Vera. Bom dia, senadora. O Senado iniciou uma discussão de pacto federativo casada com a da reforma da Previdência, querendo que o governo tope um pacote de propostas que aliviam as contas dos estados, muitas vezes sem endereçar a questão de ajuste, só empurrando os problemas para frente e condicionando a aprovação da reforma a essa agenda, que é uma agenda pesada em termos aí de gastos, etc. Essa não é uma prática que pode atrasar a reforma e não mostra que tem um descompasso do Senado em relação a essa urgência de aprovar a reforma da Previdência, senadora? Vera, essa pergunta é muito importante, eu vou procurar ser o mais objetivo, eu sei que o tempo está estourando, mas essa pergunta é da mais alta relevância, porque ocupou, inclusive, estampou a página dos jornais, como o Estadão, hoje eu vi a matéria. Mas isso realmente aconteceu na reunião de líderes, mas foram 3, 4 senadores que inclusive têm uma certa dificuldade em votar a favor da reforma, e no seu papel, que é o papel deles, dizendo o seguinte, olha, a gente já pode até dar uma parcela de contribuição, dar um voto de confiança nessa reforma, mas nós precisamos sentir por parte do governo que eles estão olhando para os estados e municípios brasileiros. Dentro disso, o presidente Davi Alcolumbre conseguiu costurar com o governo, tanto é que, aí eu vou falar isso, não sei, não é em primeira mão, mas já foi anunciado, tanto é que o ministro Guedes vai terça-feira na reunião de líderes para confirmar que concorda com esse pacto federativo. Não vejo dificuldade nesse pacto, não é dinheiro que a União vai aportar para os estados, é dinheiro novo do pré-sal, da cessão onerosa. Eu não posso explicar isso agora porque seria longa a resposta, no momento oportuno, quando vocês quiserem, mas esse pacto federativo tem praticamente a unanimidade dos parlamentares e tem o apoio. Eu estive com o senador Tasso antes de ontem à noite,
com o ministro Paulo Guedes por mais de uma hora, e ele confirmou que manteve esse acordo com o presidente do Senado, ou seja, tem condições de aprovar o Pacto Federativo. E de uma forma ainda mais objetiva, a pergunta é possível aprovar o Pacto Federativo no Senado concomitante à reforma da Previdência? A resposta é sim, porque como tem praticamente unanimidade, nós podemos quebrar interstício. Isso, se tem acordo dos líderes com o governo federal, não há dificuldade. Se nós olharmos a lista de 6, nós já aprovamos, são 5 medidas, elas não têm conflito, elas não têm praticamente oposição. Então, eu não vejo como essa imposição do Pacto Federativo, que não é condicionante para votar a reforma, possa atrapalhar a reforma da Previdência. E para a gente fechar, Josias de Souza. Senadora, bom dia. A senhora e o senador Tasso Gereissati já disseram que a retórica radioativa do presidente Jair Bolsonaro não ajuda na tramitação da reforma da Previdência. Eu pergunto à senhora se a tramitação simultânea da indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington, cujo nome precisa ser aprovado pelo Senado, se essa indicação produz ruídos capazes de atrapalhar a análise da reforma previdenciária. A resposta é sim, Josias. De forma objetiva, óbvio que sim. Eu mesmo tenho restrição em relação a essa indicação. Mas sim em relação ao rito, ao prazo, não em relação ao mérito. A reforma da Previdência, pelo menos essa, ela está blindada em relação ao mérito. O que pensa cada senador em relação à reforma? Mas, obviamente, que ele entrando com essa indicação no momento inoportuno ou com alguma fala mais, nos seus termos, mais radioativa mesmo, isso obviamente pode atrasar a votação. Mas a reforma da Previdência, eu não tenho dúvida que ela sai do Senado, porque em relação ao mérito, repito, cada parlamentar já tem os seus juízos de valor, já sabe a princípio como vai votar. Senadora Simone Tebet, presidente da CCJ, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom trabalho a todos os parlamentares. A Jovem Pan vai acompanhar de perto a tramitação da Previdência no Senado. Até a próxima, senadora. Eu é que agradeço. Um bom dia a todos.